Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de matemática? Hoje nós vamos estudar medidas de capacidade e ideia de volume. Definimos volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Podemos ver na página 173 a experiência de Arquimedes. Arquimedes foi um dos matemáticos que se destacaram na história. Ele nasceu em 287 a.C., na Cilícia, Grécia, mas foi educado em Alexandria, no Egito. Desde muito cedo, distinguiu-se por seus trabalhos científicos, que contribuíram especialmente com a área da geometria. A principal descoberta desse matemático recebeu o nome de princípio de Arquimedes. Parte desse princípio afirma que todo corpo submerso em um líquido desloca desse líquido determinada quantidade, cujo volume é exatamente igual ao volume do corpo submerso. As figuras espaciais, como o cubo, paralelepípedo, cone, pirâmide, cilindro, prisma, entre outras, possuem volume. Olha aí os sólidos geométricos, todos aí. A capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação de 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura, conforme os exercícios abaixo. A unidade de volume é utilizada de acordo com as unidades das dimensões do corpo. Observe as unidades de volume de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Olha ali, quilômetro cúbico, esse 3 em cima aí, ó, quilômetro cúbico. Hectômetro cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbico, milímetro cúbico. A tabela de transformação das unidades de medida de volume. Observe aí que quando multiplicamos, aumenta, e quando dividimos, diminui. Olha ali para vocês, observe bem o desenho aí. Algumas unidades de volume são relacionadas com algumas medidas de capacidade. Por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Agora, vamos lá para a página 173, que está assim, número 18. A professora pediu que Doris descobrisse como calcular o volume do próprio corpo em metros cúbicos. Alertou-se de que o peso médio ideal para uma mulher adulta geralmente fica entre 55 quilos e 80 quilogramas. Disse também que o volume do corpo de Doris varia entre 58,85 e 85,6 metros cúbicos. Doris pensou em fazer um experimento. Entraria em uma banheira totalmente cheia de água e em seguida coletaria a água que transbordasse, que corresponderia ao volume de seu corpo. Letra A. Circule no texto as unidades de medida que você conhece. Aí nós temos metros cúbicos, temos quilograma, temos metros, né, também. E é isso, né? B. No texto, a expressão metros cúbicos indica a unidade de volume ocupada pelo corpo de uma mulher adulta. Essa expressão é representada pelo símbolo. Aí nós temos 3 opções: 3 metros, 6 metros ou metros cúbicos. É a terceira, metros cúbicos. C. Que símbolo é usado para representar a unidade centímetro cúbico? Esse cm elevado, né,
ao 3 ali, ó. Então, centímetro cúbico se escreve dessa forma. Número 19. Para saber o volume de uma batata, Ivone resolveu usar o princípio de Arquimedes. Observe essa imagem e identifique o volume da batata. Nós temos um recipiente com 60 centímetros cúbicos e temos outro com a batata de 90 centímetros cúbicos. O que eu vou fazer? Vou pegar os 90 e vou subtrair os 60. Eu vou encontrar 30 centímetros cúbicos. Fácil, né? Observe as caixas arrumada nesta empilhadeira. Letra A. Quantas caixas foram arrumadas no comprimento da pilha? É só contar aí, ó, no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas. E na largura? Aí na largura eu vou lá na parte de cima e conto, ó. 1, 2, 3. 3 caixas na largura. Agora, quantas caixas formam a altura da pilha? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 caixas. B. No total, quantas caixas foram arrumadas na empilhadeira? 60 caixas. Letra E. Sem contar uma por uma, de que maneira poderíamos encontrar o total dessas caixas? Então, como que eu vou encontrar? Eu vou multiplicar os 5 vezes 4 vezes 3, em qualquer ordem. Pode ser 3 vezes 4 vezes 5, 4 vezes 3 vezes 5, né? A ordem aí não altera o fator. Então, é só multiplicar que você vai encontrar 60 caixas, né? Que é a resposta anterior. F. Quais são as medidas necessárias para se descobrir o volume da pilha de caixas? Então, para descobrir o volume, são necessárias 3 medidas: o comprimento, a largura e a altura. Agora nós temos aí, clique. A unidade fundamental de medida de volume recebe o nome de metro cúbico. Volume é uma grandeza que indica a medida do espaço ocupado por um corpo ou objeto que apresenta 3 dimensões. Sua medida é um número, por exemplo, se uma piscina tem 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de altura, sua capacidade é de 100 metros cúbicos. Eu só tenho que multiplicar 10 vezes 5 vezes 2. E aí eu encontro, né, os 100 metros cúbicos. Sem efetuar cálculos, estime qual das caixas ao lado terá maior volume de água quando estiver cheia. Agora, avalie sua estimativa usando uma calculadora. O que você descobriu? Isso, que ambas têm o mesmo volume, certo? 23. Estime o volume adequado a cada imagem. Tenho outro 8 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, 300 metros cúbicos e 1 metro cúbico. Aí eu tenho aí uma caixa. Depois eu tenho um caminhão, né? E ali o outro. Então, vamos ali para a gente ver. Essa primeira aí, estima-se 1 metro cúbico. O caminhão, 8 metros cúbicos. E, por final, 60 metros cúbicos. Bom, temos aí 24. Fabricar embalagens recicláveis é um empreendimento bastante rendável, né? Que tem contribuído para a sustentabilidade. Há empresas trabalhando para tornar tais embalagens totalmente recicláveis. Analise o gráfico abaixo que mostra os resultados alcançados por uma dessas empresas. Olha ali, o gráfico é reaproveitamento de embalagens descartáveis cartonadas, 2018. Letra A. Qual é o volume de cada tipo de embalagem? Bom, eu vou pegar o A e vou multiplicar 25 vezes 12. Por que 25 vezes 12? Porque eu multipliquei 5 vezes 5, 25. Vezes 12, deu 300 centímetros cúbicos. Letra B. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125 centímetros cúbicos. C. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6 vai dar 120 centímetros cúbicos.
B. Qual foi a caixa mais reaproveitada? Claro que a caixa A, a caixa de 300 centímetros cúbicos. C. Uma caixa de papelão como a da imagem ao lado é suficiente para armazenar quantas das embalagens de maior volume indicado no gráfico? 24, porque 6 vezes 4, 24 embalagens. Página 176. 25. A quantidade de mangas produzidas no quintal da casa do Márcio e da Gláucia é maior do que a quantidade que a família consegue consumir. Então, eles decidiram empreender. Além de geladinhos e picolés, produzem suco de manga e o fornecem para 2 lanchonetes no bairro. Veja a embalagem estilizada que eles utilizam. Temos lá 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 de comprimento. Qual é o volume de suco em centímetro cúbico que a embalagem contém? Eu só tenho que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, que corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. 26. Harrison disse que viu em uma casa antiga uma caixa d'água de forma cúbica, com capacidade total de 1.000 litros. Ele garantiu que a caixa tem as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Se a percepção dele estiver correta em relação às dimensões, qual é o volume em metros cúbicos correspondente aos 1.000 litros? 1 metro cúbico, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 metro cúbico. 27. Sabendo que tanto 1.000 centímetros cúbicos como 1.000 mililitros correspondem a 1 litro, o que você concluiu sobre o centímetro cúbico e o mililitro? Que são, gente, unidades diferentes, mas de medida equivalente, certo? As unidades são diferentes, mas de medida equivalente. 28. Qual é o volume de uma caixa d'água em forma de paralelepípedo, com 3 metros de comprimento e 5 metros de largura? Bom, gente, aí não é possível resolver esse problema, porque faltam dados. Ou seja, a altura da caixa d'água não foi informada. Isso impossibilita o cálculo de volume. Lembra que eu falei para vocês que para descobrir o volume eu tenho que ter 3 medidas: altura, comprimento e largura? Aqui faltou, então não é possível. 29. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A capacidade de um recipiente está diretamente relacionada a todo espaço disponível para ser ocupado dentro dele. Verdadeiro. O mililitro e o centímetro cúbico são unidades diferentes, com medidas distintas. Falso. Porque lembra, nós falamos isso, que são unidades diferentes, mas de medida equivalente. C. A forma mais rápida de medir a capacidade ou volume de uma caixa d'água é com o auxílio de uma garrafa de 1 litro. Falso. D. Uma piscina com dimensões de 10 metros, 5 metros e 2 metros, quando totalmente cheia, tem volume de 10 metros cúbicos. Falso. O volume é igual a 10 vezes 5 vezes 2 metros cúbicos, que corresponde a 100 metros cúbicos. Então, ali é falso. Letra E. 100 metros cúbicos equivalem a 100.000 litros. Verdadeiro. F. É possível medir o volume de uma piscina com uma fita métrica? Sim, verdadeiro. Agora, pessoal, eu vou deixar aí a página 178 e 179 para vocês concluírem em casa. Tá escrito assim: agora é a sua vez. Façam aí, ok? E eu aguardo, tá bom? Um beijo e fique com Deus.